Bom, hoje a gente vai acabar a genética, amém. Na verdade, a aula que vem acho que vai ficar só mutações, se a gente conseguir acabar tudo aqui, mas é rapidinho, mutações. E é isso, já estamos caminhando para acabar. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre herança quantitativa, né? Outro tipo de herança aqui. Pelo nome você já vê, quantidade, poligênica, muitas coisas, ou multifatorial. Esse tipo de herança, esse tipo de genética, né? Ele vai ocorrer para a cor dos olhos, cabelo, para a pele, altura, porque o que acontece, né? Como a gente vê, a gente não tem, tipo, um tipo de pele só, a gente tem tantas tonalidades de pele, o que acontece para ter tantas, né? E cabelo também. E a altura também, cada um tem uma altura para chegar. Por quê? Por conta dessa herança. O que mais cai no vestibular é sobre a cor de pele. Só que na vida real, são vários genes, assim, ó, muitos. Mas eles dão uma resumida, assim, a nível médio, a nível de ensino médio, né? Para entender mais ou menos como funciona eles, tipo assim, ó, então aqui eles vão dar 4 fatores. Se eu não me engano, isso é mais complexo. Mas isso aqui é só para a gente entender como essa coisa grande funciona numa escala menor. Né? Botei até aqui mãos ilustrativas de várias cores. E como é que vai funcionar, né? São vários genes e cada um, tipo assim, ele não vai ser mais dominante ou recessivo, assim. Um vai dominar sobre o outro. O que vai acontecer? Se eu tiver um Azinho ou Bzinho, ele vai adicionar pouca cor. Por exemplo, né, no olho, ou aqui no caso, é a produção de melanina. Ele vai adicionar ali só um cadinho assim, ó. E se eu tiver Azão ou Bzão? Ele vai intensificar a produção de melanina. Então, o que acontece? Se a pessoa tiver todos os genes recessivos aqui, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ela vai ser uma pessoa branca, com pouca produção de melanina. E se ela tiver um grande aqui, um dominante, independente de ser no A ou no B, tanto faz. Ela vai ser uma mulata clara. Gente, isso daqui é bem simplificado, como eu falei, né? Tipo assim, o vestibular simplifica e isso é o que mais cai. Se for dois dominantes, dois azão, dois bezão. Dois azão, um azão, um bezão, ou dois bezão. Ele vai ser um mulato médio, ó, porque cada um desse vai adicionar um pouquinho mais de cor. Se tiver dois, esses dois vão adicionar cor. Um mulato escuro, vão ser 3 genes adicionando cor. E aqui também, né? 3. E uma pessoa negra seria aquela que teriam todas, né? Todas com alta produção de melanina, todos os genes levando a isso. Aí, como cairia, por exemplo, um exercício? Como é que eu faria isso, Thaís? Dei um exemplo aqui. Nós temos um mulato médio que vai casar com uma negra. Qual a probabilidade de nascer uma criança negra? Tá. A gente vai fazer, lembra que eu ensinei aula passada sobre a segunda lei de Mendel? Que você pode separar isso aqui e fazer por isso? Então, nós vamos separar, que é o jeito mais fácil. O que vai acontecer, né? A pessoa que é mulata média vai ter o gene azão, azinho, né? E a pessoa negra vai ter o gene azão, azão. O que ele quer aqui? Ele quer que esse filho, né, que ele quer que nasça uma criança negra. Então, uma criança aqui, ó, igual à mãe. Uma criança que seja azão, azão, bezão, bezão. Então, o que vai me interessar aqui, ó? Botei o do pai, botei a da mãe. Vou fazer esse cruzamento e o que vai me interessar? Isso aqui, esse azão, azão.
Olha, outro azão aqui. Aqui vai ser azão-azinho e aqui azão-azinho. Então, a probabilidade da criança ter azão-azão vai ser 2/4. Aí, agora eu vou repetir o processo para o Bzão. Então, eu vou fazer Bzão, Bzinho, Bzão, Bzão. Quem já sacou o esquema aqui desse cruzamento, já vai ver que o resultado vai ser o mesmo que esse aqui, ó. Por quê? Aqui, ó, são dois dominantes, um dominante e um recessivo. Então, a gente vai ver que o quê? Ó, quando eu fizer isso, a pessoa que é esperta, ela já nem repete isso daqui e ganha tempo no vestibular. Ela colocaria o quê? 2/4. A mesma probabilidade aqui, ó. 2/4. Então, qual a probabilidade de nascer uma criança, né? Negra? 2/4 vezes 2/4. Né? Só repetindo aqui para vocês verem, ó. Vai dar Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Se eu simplificar isso aqui, né, vai ser meio 1/2 vezes 1/2. Posso simplificar depois que eu fizer essa conta também, mas eu prefiro já simplificar agora. Que vai dar 1/4 de chance, tá vendo? Eu vou pegar primeiro esse, vou separar, fazer ele, depois multiplicar. Bom, agora, um outro tipo de herança que nós temos é a herança sexual. Ela pode ser, ela acontece de 3 tipos. Aquela que vai ser ligada ao sexo, a restrita ao sexo e a influenciada pelo sexo. Qual vai ser a diferença entre elas, né? Como a gente tem que saber o que vai definir a pessoa ser um homem ou a pessoa ser uma mulher? Os cromossomos sexuais dela. E quais são? A mulher é XX e o homem é XY. Obviamente, né? A mulher aqui tem que receber um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. E o homem, um do pai e um da mãe. Mas qualquer um é o do pai? Não, né, gente? Só homens possuem Y. Então, esse aqui tem que ter vindo obrigatoriamente do pai dele. E esse aqui da mãe dele. Então, o que vai diferenciar esse tipo de herança ligada ao sexo, restrita ao sexo? Porque a mulher, ela não tem o Y. E aí, nós temos uma região que é diferencial entre o X e o Y, que só o homem vai ter esse tipo de herança. A gente vai chamar essa parte, que não é igual entre o X e o Y, de gene holandrico. Então, doenças que dão nessa partezinha aqui, só o homem vai ter. Então, às vezes, se um homem da família tem, todos os homens seguintes vão ter, sabe? Não tem como um homem ter e passar para uma mulher, porque ela não tem o Y, né? E nós temos a região não homóloga, o diferencial do X, que vai ser a parte ligada ao sexo, e a parte que vai ser parcialmente ligada ao sexo, que são partes que são parcialmente iguais, né? Agora, tá. Diferenciando todas elas. A herança ligada ao sexo, como eu falei, ela vai envolver o gene X, ela não é restrita ao sexo, aquela que envolve o Y. Por que ela vai ser ligada ao sexo? Porque ela tá nos cromossomos sexuais, no X e no Y, mas ela tem tanto para homem quanto para mulher. Ela é ligada ao sexo, sim, porque tá no cromossomo sexual, mas ela não é restrita, não é só para homem, por exemplo. E aí o que acontece? Um exemplo clássico que cai em muito vestibular, assim, a maioria dos exercícios ligados ao sexo cai sobre isso, é a pessoa ser daltônica ou não. O que acontece? Para a pessoa ser daltônica, tem um detalhe, né, gente? Como o homem, ele é XY, ele só precisa de um X para ele ter a doença. Então, a incidência de doenças ligadas ao X em homens é maior do que em mulheres, porque às vezes, principalmente se for recessivo, né, gente? Se for dominante, não. Mas a doença recessiva,
A mulher precisa de 2 para ter. O homem, se ele ter só um Dzinho ali, um XDzinho, ele vai ter. Então, por exemplo, existem muito mais homens daltônicos do que mulheres, porque eles só precisam de um X ali com o gene da doença para manifestar quando ela é recessiva. Então, o que acontece? Quando a herança é ligada ao sexo. Se a mulher tem um genótipo, né, XDzão, XDzão, que é, né, 2 dominantes, ela é normal. Se ela tiver um Dzão e um Dzinho, ela continua sendo normal. XDzinho, XDzinho, aí, em dupla, ela vai manifestar o daltonismo. Já o homem, não. Se o homem, ele tem um XDzão, ele vai ser normal. Se ele tem um XDzinho só, ele já vai ser daltônico, entendeu? Por que que a probabilidade é maior de um homem ter? Porque às vezes, por exemplo, ele tem uma mãe que não é daltônica, nem um pai que é daltônico. Mas se a mãe tem esse fatorzinho aqui escondido e, né, naquela chance ali de 50% a 50%, o homem receber, ele nasce daltônico. Se ela passar isso daqui para a menina e o pai, que é normal, passa um XDzão normal para a menina não nasce daltônica. Mas um homem vai nascer. Aí, um exemplo de exercício, né? Uma mulher normal, filha de pai daltônico, vai casar com um homem normal. Qual a probabilidade de? Por que eles falam mulher normal, filha de pai daltônico? Por que eu coloquei isso para vocês repararem? Que às vezes o exercício fala. O pai da menina é daltônico, então ele é XDzinho. Ele é XDzinho Y, tá vendo se não tinha nada no chat. Ela é filha de pai daltônico. E a mãe dela não falaram nada, né? É normal. Por quê? Provavelmente porque a mulher é normal. Como ela só recebeu do pai um XDzinho, porque o pai, ela é menina, né, gente? Ela não recebeu Y. E recebeu na mãe um outro XDzão. Qual a importância de saber isso? Que a gente sabe que ela vai ser heterozigota aí para característica. Então, muito exercício fala isso. Filha de pai daltônico. Então, ela vai ser XDzão, XDzinho. Casou com um homem normal. Então, qual que é o homem normal? É um XDzão Y. Qual a probabilidade de nascer uma criança daltônica? Vamos fazer por partes. Como que vai funcionar isso daqui, Thaís? Ih, já mexeu o XDzinho Y, já não sei fazer. Calma, gente. Só fazer igual nós já estávamos acostumados. Do mesmo jeitinho, não muda nada. O que muda é saber a teoria, né? Que é em cromossomo sexual ou não. E vai mudar um pouquinho as probabilidades, como eu já falei, porque o homem acaba tendo mais. Eu até botei um outro exemplo aqui para vocês verem, né? Como muda. Então, a mulher XDzão, XDzinho, o homem é XDzão, Y. Quais as possibilidades de filho que eles vão ter sendo assim, né? Eles vão ter a possibilidade de uma menina normal, ó, XDzão, XDzão, de uma menina também normal, XDzão. Só que aí ela vai carregar um genezinho aqui, ó, para daltonismo. E o que vai acontecer? Vocês viram como aqui, né, envolve já o sexo da criança direto? Tipo, eu não preciso calcular, vocês vão ver no final, multiplicar por meio. Aqui já está envolvendo o sexo, é só isso que muda. Então, vai ser XDzão, Y, XDzinho, Y. Aí, o que vai acontecer? O que ele perguntou aqui pra gente? Deixa eu voltar. A probabilidade de nascer uma criança daltônica. Bom, quem é daltônico nisso aqui? Menina não é, porque ó, ela tem dominante. Mas olha o menino, gente. Um menino vai nascer. Por quê? Ele só precisa de um xizinho. Então, a probabilidade de uma criança daltônica é 1/4. A resposta da A. Ou 25%. Olha por que meninos acabam apresentando mais a característica do que meninos, né? Então, 25%. De nascer
um menino daltônico. Ó, agora ele especificou menino. Então, eu olho só para os meninos. Entre dois meninos, né? Vou ter 1/2, que é meio, 50%. Eu ignoro as meninas. O negócio aí. Que é 50% na B. A probabilidade de nascer uma menina daltônica. Aí eu olho só para as meninas. Nenhuma nasceu daltônica, olha isso. Então, 0% de chance de nascer. E de nascer, ó, nasceu um menino. Ele já falou aqui, ó, nasceu, é menino. Qual a probabilidade dele ser daltônico? Na verdade, né, que eu errei. Que aqui eu teria que colocar 1/4, porque ele não... Eu até botei isso para pegar vocês e eu mesmo caí. Se ele falar assim, ó, nascer menino daltônico. Falou nascer, eu não sei o sexo da criança ainda. Então, é 1/4 crianças. Então, vai ser 25% ainda, né? Aí, quando ele falou, nasceu menino, qual a probabilidade de ser daltônico? Aí é 50%, porque aqui sim eu excluo as meninas. Quando ele fala que já nasceu. Se ele pergunta a probabilidade de nascer, né, eu botei para vocês fazerem a diferença disso e eu mesmo caí na pegadinha de vestibular. Então, prestem atenção, gente. Olha, e que isso, ó, eu mesmo botei e eu mesmo caí. E a D, que aí vai ser, olha, ele já nasceu. Aí que eu ignoro as meninas e vai ser 50%. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Sim, cai na própria... essa é a própria frase do tiro saindo pela culatra. Ó, o João Vitor estava dando as probabilidades aqui, arrasou, já sacou. E o pessoal me zoando que meu tiro saiu pela culatra. Então, assim, isso é bom até vocês verem para quê? No vestibular já fica atento ali, ó. Entre o nasceu e nascer, né? Que tem a diferença. Agora, as mesmas perguntas para mulher normal, filha de pai daltônico. Então, a gente já sabe que se ela é normal, ela tem um XDzão. E, como ela é filha de pai daltônico, automaticamente tinha que vir um XDzinho. E homem... eu acho que eu esqueci de escrever aqui, né? Mas seria um homem daltônico. E um homem daltônico. Olha como as probabilidades já mudam nele, né? XDzinho, Y. Eu quis fazer essas duas situações. Porque aí, agora sim, de um cruzamento desse, vai ter a probabilidade de nascer uma menina daltônica. Então, vai ser XDzão, XDzinho. Olha isso, para nascer uma menina daltônica, eu preciso de um pai daltônico e de uma mãe que tenha na família alguém daltônico para ela ter o gene para o daltonismo. E o XDzinho, Y. Então, aqui vai nascer, ó, uma menina normal. XDzão, XDzinho. Pode nascer também uma menina daltônica. Acho que eu tô melhorando para escrever nesse negócio aqui. Antes era uma negação. Um menino normal. E uma menina e um menino daltônico. Aí, quais as probabilidades, né? A primeira probabilidade é criança daltônica. Criança só. Então, quem é daltônico aqui? O menino e a menina. Então, a probabilidade de nascer uma criança daltônica, 2/4, ou, simplificando, 1/2, que é 50%. E nascer um menino daltônico. 1/4, né? Porque só tem um menino daltônico em 4 possibilidades. Então, 1/4. Nascer uma menina daltônica. Agora também 1/4. Aí repara, né? Isso já dá direto, não preciso multiplicar por meio. E nasceu um menino. Qual a possibilidade dele ser daltônico? Ignoro aqui. Calma, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, né? Ah, não, nasceu aqui. Não, tá certo. Eu esqueci que agora é outro exemplo. Nasceu um menino. Qual a probabilidade dele ser daltônico? 1/2. Continua sendo 50% nesse caso. Olha que legal.
E é isso, ó, o menino sempre nasce daltônico, ó, coitado. Até que é fácil, João Vitor achou. Também acho, de boinha. Outro exemplo você vê, gente, a genética muda, cada caso é um caso, mas sempre continua. Viu o negócio de genética, não entendeu muito bem, mesmo assim, vai lá, faz o quadro de Punnett e é sucesso. É só não cair nas armadilhas, justamente. Ah, eu já caí em várias, mas tô aqui, gente, passei, ó. Normal, às vezes a gente cai mesmo. Mas eles não colocam tantas assim, né, gente? Mas quando tem, é importante não cair. Outro tipo de doença que envolve essa herança ligada ao sexo é uma coisa que chama hemofilia. É uma doença sanguínea que ela dá dificuldade na pessoa de fazer a coagulação sanguínea. Então, o que acontece, né? Pessoas que têm essa doença vão ter mais sangramentos, etc. E aí vai ser mais ou menos igual, né? XHzão, XHzão, quando for dominante, vai ser normal. XHzão, XHzinho. A mulher é normal, mas ela é portadora do gene, ó. Se ela tiver um menino, pode vir, porque, né, o menino sempre tem mais possibilidade nisso. Aí, se ela tiver dois recessivos, ela vai ser hemofílica. João Vitor tá falando que essa doença são pessoas que nascem emos, eu concordo, certeza. E o homem, quando tem o XHzão Y, ele é normal. E quando ele tem só um, ele vai ser hemofílico. Agora, herança restrita ao sexo. Quando ela é restrita ao sexo, como eu já falei, quando está no cromossomo Y, que é diferente do X, né? E eles são denominados holândricos, né? E um exemplo clássico é a hipertricose auricular. Eu não coloquei aqui, mas sabe aquela árvore genealógica da genética, aquele heredograma que a gente viu quando tem doença? Se você bater o olho, tem assim, ó, homem atrás de homem com a doença, é isso. Porque como o homem só passa para outro Y, se ele tem, o filho vai ter e o neto vai ter. Isso aqui, essa hipertricose auricular, ela faz nascer muitos pelos no ouvido do homem. E aí, todas as gerações, coitadas, vão ser condenadas a nascer com vários pelinhos na orelha. Sim, Fernanda, ele está com cabelo na orelha. É essa doença aqui, hipertricose auricular. Todas as gerações dele, se for homem, vai ser condenado a isso. Agora, a herança influenciada pelo sexo. Qual é a sutileza da influenciada pelo sexo e da ligada ao sexo? Porque a ligada ao sexo vai ser lá, X e o X, vai ser nos cromossomos. A holândrica também, é no cromossomo Y, né? A influenciada, ela não vai ser, não precisa ser em um cromossomo X, em um cromossomo Y. Ela pode ser qualquer gene, mas o que vai acontecer? Em diferentes sexos, ele vai se expressar de maneiras diferentes. Tipo, não vai ser ligado ao cromossomo. Mas se ele for mulher, esse gene vai se expressar de um jeito, e se ele for homem, vai se expressar de outro. E aí o que acontece, por exemplo, o gene para calvície. Se eu tenho vou começar aqui, ó, no duplo recessivo, para a pessoa não nascer calva. Porque quando você tem o gene dominante, você é calvo. Essa seria a lógica. Gene dominante, você vai nascer calvo. Então, se eu tenho dois recessivos, o homem não vai ser careca, nem a mulher vai ser careca. Se eu tenho um dominante, a lógica seria homem calvo e mulher calva. Mas a mulher, por ser mulher, aí que entra a influência disso. Se ela tiver só um dominante, ela não vai ser calva. Por quê? Por causa dessa influência. Para ela ser calva, e o homem já vai ser calvo, olha o homem aqui de novo, mais fácil para manifestar as coisas. Para ela ser calva, ela vai precisar dos dois dominantes. Aí a mulher vai ser careca, coitada, né? Vai perder cabelo, etc. No homem,
também vai ser calvo. Agora, né, como eu expliquei para vocês, isso daqui é uma coisa mais doida, né? Como a mulher tem 2x, ó, o homem ele tem um x só. Então, ele tem um x para expressar a genética e um y para expressar a genética. Se a mulher tem 2x, não seria ali os mesmos genes que estão expressando? Seria. Aí sabe o que o nosso corpo faz? E é até uma ferramenta muito legal, assim, por exemplo, você achou um cadáver, alguma coisa, você não sabe do que é. Você pega, coleta a célula. Se aparecer esse pontinho preto aqui do lado da célula, é uma mulher. Se não aparecer, é um homem. Por quê? As mulheres têm um negócio que chama cromatina sexual, ou também chamado de corpúsculo de Barr. Isso cai em alguns vestibulares, e também uma curiosidade legal. Não sei se eu já vi cair no Enem, mas o Nesp, o FUVEST, eu já vi. Tipo, ele perguntando, o que é o corpúsculo de Barr? Aí você saber que o quê? Como a mulher tem 2x, um desses x, ele vai ficar condensadinho ali no canto da célula, sem ser usado. Para quê? Ele vai compensar ela ter 2x. Para que 2x? Só preciso de um, vou usar só um aqui. E aí forma essa massinha densa aqui. E é legal porque, assim, no exemplo que a gente falou aqui atrás, ó, vamos supor, se eu tenho uma mulher que ela é XDzão, um X desativa e fica ali normal, ela vai ser uma mulher normal. E se ela for uma mulher que tem um XDzão, um XDzinho, e ela tem a infelicidade ali de desativar o XDzão dominante. Então, apesar da mulher ter menos chance de ser daltônica, se desativa bem esse aqui e fica só o XDzinho ativo, ela pode ser daltônica. Olha que coisa, né? Eu não... A gente até perguntava para o meu professor, nossa, e se um olho ativa um e no outro ativa outro? Ela vai ser daltônico de um e normal do outro? E ele falava que sim, isso poderia acontecer. Olha que coisa, gente. Engraçado, né? E isso, eu não sei dar exemplo de outros tipos de doença, outros tipos de genética que isso pode acontecer, mas pode acontecer é o que chamamos de mosaico, né? Várias células manifestam diferente e ali cada lugar do corpo da mulher vai acabar manifestando uma característica. E esse do daltonismo, por exemplo, é um. Não sei informar outros, mas é curioso, né? Imagina ela ser daltônica de um olho e de outro não, porque um desativou um, outro. Que legal, né? Mas se os dois ali ficar o XDzão, ela vai ser normal, né? E é isso por hoje. Deixa eu ver o que vocês colocaram no chat. Meu Deus, que ironia. Muito, né? Imagino que estranho. Deve ser legal. E hoje nossa aula acabou por aqui. Deixa eu parar de compartilhar.